Vamos nós, eletricidade básica. Bom, gente, o que acontece aqui? Esse é o assunto básico que eu acho importante, todos têm que conhecer. Tá? Eletricidade básica, que é corrente, tensão e resistência. Isso eu acho muito importante. Mas antes da gente entrar mesmo no estudo da corrente elétrica, o que eu vou ter que trabalhar? O que o formando tem que entender? Como que os materiais são formados? Vamos dizer, eu tenho uma barra de ferro. Ela é formada por quê? Como essas coisas são formadas? A matéria que a gente pega, um plástico, uma caixa, um computador, isso tudo é formado por diversos materiais. Se eu pegar esses materiais e for dividindo, cortando, eu vou chegar na menor parte que identifica esse material. E eis aqui o átomo. O átomo vai ser, então, essa menor parte. O átomo, ele é o nosso ponto de partida para entender a corrente elétrica. Olha a definição que eu peguei aqui. Ó. A sua definição na física e na química é a menor porção da matéria constituída por um núcleo que contém prótons e neutrões e é rodeado por eletrões em movimento. Isso vai ser importante para a gente. Então, todo o material, até a gente, é formado por átomos. Tudo é formado por eles. Esse átomo, então, ele tem um núcleo com prótons e neutrões e, em volta, tem os eletrões. Então, esse é um conceito básico que eu preciso para a gente trabalhar. Ou ainda, uma outra citação aqui que eu peguei do Souza. É a mais pequena parte de um corpo simples, do estado elétrico neutro, suscetível de entrar nas combinações químicas. Então, esse átomo ele vai fazer todas as combinações químicas. Se eu tenho uma barra de ferro, logicamente eu só tenho átomo de ferro. Mas se eu posso misturar átomos e formar outras substâncias, por exemplo, a água. A água, todo mundo que fez aí o secundário já sabe que é o H2O. Ou seja, eles têm ali na formação átomos de oxigênio com átomos de hidrogênio. Formou a água. Olha, com 2 tipos de átomos, eu formei uma substância água. E assim a gente forma tudo que tem na natureza. Tudo tem uma combinação de átomos. Tá? E aí vai formando os materiais. Isso aí a gente tem que estar ciente. Bom, vamos observar a figura do átomo. Olha aí o átomo como é que é. O núcleo com próton e com neutrão, aqui o núcleo, está aqui fechado, tem ali prótons e neutrões. E o elétron, ele fica em volta desse núcleo, em órbita. Ele fica girando e a gente tem vários tipos de eletrões. Tem eletrões que estão mais próximos do núcleo e tem eletrões mais distantes. Então, nós temos várias camadas de eletrões. Aqui até está um desenho que eu achei bem bonito aqui, ó. Aqui uma filmagem. Observa que o eletrão está em movimento aqui, ó, o núcleo brilhante e o eletrão correndo aqui em volta. Aqui. São vários eletrões em várias camadas. Tá? Eu não vou fazer um estudo aprofundado porque foge do nosso objetivo, mas quem depois desejar aprofundar, procura, tem muita informação sobre ele. Tem várias camadas, são várias camadas e tem uma quantidade de eletrões em cada camada dessa, tá? Faltou eu ver aqui, ó. Então, eletrão. O eletrão possui carga elétrica negativa. Ó, aqui começa a nascer um pouquinho da nossa eletricidade. Ó. Próton possui carga elétrica positiva. Neutrão não possui carga elétrica, ele é neutro, ele não possui. O núcleo é formado de prótons e neutrões, e a eletrosfera são as órbitas que os eletrões ficam ali girando. Então, os eletrões eles ficam na eletrosfera, rodando em torno desse núcleo. Carga elétrica. A carga elétrica ela, então, é uma coisa bem interessante. Ó. Quando
há cargas elétricas diferentes, positivo e negativo, em dois corpos distintos, há uma atração de eletrões pelos prótons. Caso contrário, se cargas elétricas iguais, positivo, e negativo, dá repulsão. Então, olha só, carga elétrica, gente, na verdade, são os eletrões. Porque, pensa comigo, os prótons, eles estão dentro do núcleo, junto com os neutrões. Então, é muito difícil você arrancar um próton, tá, de lá de dentro. Pode arrancar? Pode. Só que para você arrancar um próton lá de dentro, você tem que fazer uma bomba atômica. Porque você tem que bombardear o núcleo. Esse núcleo bombardeado, ele pode estourar, vai dar uma energia enorme, e aí você consegue tirar próton ali, desmanchar aquele núcleo. Isso é o princípio das bombas, e isso não é interessante para a gente. Então, só numa situação muito extrema é que você consegue mexer nesse núcleo. E ele desprende energia, é um problemão, tá? Que ninguém quer mais hoje em dia, tá? Deixa eles quietinhos lá dentro do núcleo. O que interessa para a gente são os eletrões, porque os eletrões eles estão em volta do núcleo. Claro que aquele elétron que está muito próximo do núcleo, a gente não consegue mexer, porque ele está muito atraído, né, ali pertinho. Mas o eletrão que está lá longe, a gente consegue deslocar. Então, em quase todos os materiais, nós vamos ter eletrões livres, que são as cargas elétricas. Tá? Então, você pode ter aí, por exemplo, quando criança que faz aquelas brincadeiras do pente passando no cabelo, que atrai pedacinho de papel, aquilo ali você está mexendo com cargas elétricas que estão na superfície do papel, na superfície do pente. Ou seja, você pode acumular eletrões, você pode tirar eletrões. Tá? Bom, aí o detalhe é o seguinte, o eletrão ele é negativo, o próton é positivo. Só que o próton você não mexe. A gente viu que não dá para mexer com ele, não. Nem é bom. Mas o eletrão, sim. Então, se um corpo qualquer tiver muito eletrão, ele está negativo. Se o corpo tiver faltando eletrão, ele está positivo. Então, o positivo, ele não mexe. O que a gente mexe é o quê? A gente tira eletrão ou coloca eletrão. Por exemplo, no dia de muita chuva, nuvens carregadas. As nuvens acumulam eletrões ou falta de eletrões. O que é um raio? O raio é o quê? É a quantidade de eletrões que ou sai da nuvem para a Terra ou sobe da Terra para a nuvem. Se a nuvem tiver com muitos eletrões, ela está negativa. Então, quando passar próximo de um para-raio, os eletrões descem para a Terra e a nuvem fica neutra. Se a nuvem tiver positiva, faltando eletrões, ocorre o inverso. Os eletrões saem da Terra e vão para a nuvem. E aí equilibram a nuvem. O raio nada mais é que uma corrente elétrica, é um curto, né? É um curto-circuito que solta uma faísca. É uma faísca grande, né? Não é bom nem estar perto. Então, e muito rápido. Ela é muito rápida, uma intensidade muito grande. Aí você vê o clarão, que é o curto-circuito que deu ali. Só que o barulho, que todo mundo tem medo, na verdade, não faz mal nenhum, porque quando esses elétrons estão passando, ele rasga o ar que está ali. Quando ele cessa, um ar bate no outro e gera o barulho, né? Então, o eletrão está aqui. O eletrão passou aqui. Quando eu volto, ó, bate. O barulho é só porque a corrente elétrica ela existe. A gente não enxerga, mas ela é material, tá? Os eletrões em volume muito grande, eles passam ali mesmo. É uma corrente elétrica muito alta, porque é uma quantidade de eletrões muito grande. Mas o barulho em si não faz medo nenhum. O problema são os eletrões que passam, tá? Então, aí que está a questão das cargas elétricas. Bom, um outro detalhe para quem está iniciando. No estudo da eletrônica, a gente usa muito unidades.
vocês vão ver que depois eu vou trabalhar um pouquinho na mudança de unidade. Tudo aqui em eletrônica e eletricidade tem unidade. Então, por exemplo, uma unidade de distância é 1 metro. Isso todo mundo conhece. Eu quero medir aqui, eu quero uma peça de 1 metro, um piso de 50 centímetros. Então, está todo mundo acostumado com a unidade de comprimento, que é 1 metro. Mas nós temos algumas coisas que a gente usa muito. Por exemplo, segundo, que é tempo, a gente usa muito. A corrente elétrica, objeto de estudo agora, ela usa um ampere. A tensão elétrica, que a gente vai estudar hoje, é o volt. A resistência elétrica é o ohm. Tá? Todos esses 3 aqui são sobrenomes dos cientistas que estudaram esses efeitos. Geralmente leva o sobrenome do cientista. Potência é o watt ou watt, tem gente que chama watt ou watt. Frequência hertz, são termos que vocês vão ouvir muito aqui. Hertz, watt, ohm, volt, ampere. Tá? São as unidades de medida. É o nome que a gente dá para essas grandezas, para a gente poder mensurar, para a gente poder medir. Tá? Bom, então vamos ao primeiro conceito. Todo técnico ele tem que saber o que é uma corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica, quando eu mexo matematicamente, a gente trabalha com a letra I. Para eu não escrever corrente elétrica numa fórmula matemática, eu vou colocar I. Então, essa grandeza é sempre representada pela letra I. Vamos aqui a um enunciado que eu tirei. O que é? Veja que eu procuro buscar em livros alguns enunciados, tá, gente? Para não dizer o que eu acho que é. Tá? É sempre bom na eletrônica, quando a gente faz algumas afirmações, a gente buscar uma citação. Isso aí, em todo trabalho científico, a gente busca citação. Ou seja, a gente tira o conceito daquilo dentro da teoria que já é formulada, a não ser que a gente está inventando uma coisa nova, que não é o nosso caso aqui ainda, né? Futuramente, quando vocês virarem pesquisadores, se alguém gostar, vocês vão fazer a lei de vocês, né? Podemos, assim, concluir que a corrente elétrica é o quê? É o movimento ordenado das cargas elétricas. Olha bem, hein? Que são quem? Os eletrões. Então, quando tem um raio, vocês presenciam, vocês conseguem ver a corrente elétrica. Aquilo ali é uma corrente elétrica, o raio é uma corrente elétrica. São eletrões em movimento do chão para a nuvem, ou da nuvem para o chão, o sentido depende da polarização que tiver. Tá? Então, a corrente elétrica, o raio é uma corrente elétrica, ao vivo ali. Quando você vê aquele clarão, são os elétrons andando ali de um lado para o outro. Então, isso é corrente elétrica. Então, corrente elétrica, gente, é movimento, tá? O próprio nome está dizendo, né? Quando eu falo corrente, eu não estou falando corrente daquela que prende, né? De elo. Eu estou falando da corrente como a corrente marítima. O que é uma corrente marítima? Uma corrente, é um movimento da água ali dentro de um oceano, por exemplo. Uma corrente de ar é o quê? É o vento circulando por dentro de uma casa. Então, eu estou falando de corrente no sentido de movimento. E elétrica dos elétrons, dos eletrões, né? Então, movimento dos eletrões. Então, corrente elétrica é o movimento dos eletrões. Hein? E isso é interessante, tá? Eu vou dizer por quê, mas vamos andar. Então, esse conceito tem que ficar bem claro. Corrente elétrica é o movimento dos elétrons, dos eletrões, né? Bom, aí tem um detalhe. O raio é uma quantidade absurda de eletrões. Por isso, é tão gigante, a gente consegue até ver. Tá? Agora, um fio, por exemplo, ele vai ter uma quantidade de eletrões que circula dentro dele. Tá? Então, essa corrente elétrica ela tem intensidade. Tanto tem que nós temos diversos condutores, fios, com tamanhos diferentes. Nós temos fios de
1,5 milímetro quadrado de seção, temos fio mais grosso, fio mais fino. Tá? E por que você tem fios mais finos e mais grossos? Porque tem lugares que você precisa de muita corrente elétrica. Muita corrente elétrica é porque vai passar muitos eletrões. Então, você precisa de um fio mais grosso. Quem determina isso? Quem está consumindo. Eu tenho aqui uma máquina industrial que precisa de uma corrente elétrica alta. Então, eu preciso de um fio grosso, porque vai passar muitos eletrões. Eu tenho aqui um circuitinho de carga muito fraquinho. Então, eu uso uma corrente baixa. Corrente baixa, fio fino. É uma questão de custo. Não vou gastar um material que é caro, porque o fio ele é caro, ele tem um custo, em colocar um fio grosso para uma corrente pequena. Então, quando a gente projeta alguma coisa, a gente projeta o fio de acordo com a corrente que passa. Quando vocês projetam a instalação numa residência, vocês vão usar, por exemplo, fio de 1,5 milímetro quadrado para alimentação das lâmpadas. Em Portugal, a gente faz um circuito de iluminação separado do circuito de tomada. A tomada, por exemplo, já podemos usar fios de 2,5 milímetros. Tá? E aí as lâmpadas, 1,5. A corrente das lâmpadas é muito menor. Então, a gente usa o fio de 1,5 milímetro, por exemplo, ele aguenta cerca de 17 amperes. Então, um fio de 1,5 milímetro, ele suporta 17 amperes. Se colocar mais de 17 amperes, corre o risco de danificar o fio. Ele vai esquentar, ele pode queimar, ele pode pegar fogo, pode abrir, pode dar um N problemas, né? Por isso que nós colocamos as proteções, os disjuntores, que o disjuntor ele vai desligar para não deixar que aquela corrente elétrica seja muito grande. Então, quando eu coloco um disjuntor de 15 amperes num fio de 1,5 milímetro quadrado, eu protejo o fio, porque o fio aguenta 17, mas o disjuntor com 15 ele desliga. Então, eu nunca vou deixar passar uma corrente acima de 17. Tá? Então, corrente elétrica é física mesmo. Tanto é que uma tomada, por exemplo, que vai ligar aparelhos mais... Uma cozinha, por exemplo, chegamos a usar fio de 4 milímetros. 4 milímetros aguentam 30 amperes. Mas a gente tem fornos elétricos, tem vários equipamentos, fritadeiras, aparelhos que puxam uma corrente maior. Então, a gente precisa de um fio mais grosso mesmo, né? Maior. Tá? Em eletrônica, as correntes são menores, que geralmente são bem menores que uma corrente de uma residência. Tá? Então, aqui, eu só mostrei aqui para vocês verem, ó, a seção do fio e os eletrões em movimento. Então, a corrente elétrica é isso. Então, a intensidade da corrente é medida pelo número de eletrões que passa pela seção do fio, em determinado tempo, tendo como unidade o ampere. Então, o ampere é a unidade de corrente, representado pela letra A. Então, resumindo aqui, corrente elétrica é o movimento dos eletrões. Ela possui como sigla o I, eu uso o I de intensidade da corrente. A unidade dela é o ampere, que a gente representa também pela letra A, se eu não quiser escrever ampere. E a corrente elétrica é a quantidade de eletrões que circula em um determinado tempo. Bom, aí eu pergunto para vocês, para haver movimento, a gente precisa de quê? Para qualquer coisa se movimentar, eu preciso fazer o que para essa coisa se movimentar? Eu preciso aplicar uma força nela. Então, eu quero que um carrinho se movimente. Eu pego a minha mão e empurro o carrinho. Ou seja, eu aplico uma força para ele se deslocar. Qualquer coisa que se desloca de um lugar para outro, eu preciso de força. Para que esses eletrões se movimentem, o que eu preciso? De tensão. Então, tensão elétrica, gente, ele é a força para empurrar os eletrões.
Eu posso chamar de tensão, eu posso chamar de voltagem, eu posso chamar de DDP, de força eletromotriz, de FEM. Observem que tem vários nomes que indicam a mesma coisa. Tá? Então, vocês vão acostumando com esses nomes, não precisa decorar, mas aí, quando eu falar tensão, voltagem, isso é a mesma coisa. Aqui, ó, para que ocorra movimento, é necessário existir uma força que empurre os eletrões. Essa força designa-se tensão elétrica, ou diferença de potencial, que é DDP. E é fornecida pelas pilhas e baterias ou pelo sistema de fornecimento de energia elétrica que abastece as residências. Então, na sua residência, quando olhares aí para uma ficha, para uma tomada, terás tensão. Aí é um detalhe interessante, tá? Claro que existem aí, a gente vai estudar mais adiante. Existe corrente contínua e corrente alternada, mas aí eu vou estudar em outro momento. Tá? Pilhas, baterias fornecem tensão. A ficha de casa, tomada, fornece tensão. Qual é a grandeza da tensão? A tensão, ela geralmente é representada pela letra V, por U ou por E. Tá? A corrente é só I, mas a tensão, há livros que vocês vão encontrar representando tensão como U. Tem livros que o E também representa tensão, e tem livros que é o V. Por isso eu coloquei as três aqui. Aonde encontrares aí E, U ou V, é tensão elétrica. Tá? A unidade é o volt, é o sobrenome do volta, né? Então, volt, e o V maiúsculo. O Volta foi um dos cientistas que descobriram aí a tensão. Aí eu pergunto para vocês, na ficha da sua residência, naquela ficha na tomada, que colocas ali o aparelho para funcionar, só tem tensão, tá, gente? O técnico fala assim, eu vou ver se tem corrente. Eu já sei que numa ficha ali não tem corrente. Tem tensão, tem a força. Por que não tem corrente? Porque a corrente não é um movimento? Não é um movimento dos eletrões? Ora, você está vendo ali numa ficha, a ficha desligada. Está ali a ficha ali no chão, ou no painel, na bancada. Tem alguma coisa ali ligada? Não, se não tem nada ligado, não tem corrente. Tá? Só haverá corrente, só haverá eletrão em movimento se tiver alguma coisa ligada. Quando eu ligo uma lâmpada, opa, liguei a lâmpada, hein? Agora eu tenho corrente elétrica. Tá? Eu, no momento, só tinha tensão. Quando eu ligo e a lâmpada funciona, eu tenho as duas coisas, hein? Então, observe que, para eu ter corrente elétrica, eu tenho que ter força. A força, ela não se extingue. Se não tiver força, não tem corrente elétrica. Tá? Tanto é que, se o disjuntor desligar, ele apaga a sua residência toda. Por que ele apaga tudo? Porque não tem força mais. Ele desligou a força da rua, ela não entra mais na sua residência, na sua morada. Então, nada funciona. Por quê? Porque não tem tensão, hein? Não é porque não tem corrente. Corrente não vai ter mesmo. Bom, quando está tudo funcionando, a ficha tem que ter tensão. Se a ficha tem tensão, ela, quando liga o aparelho, a corrente aparece. A corrente, ela depende do consumidor, de quem está consumindo. Tanto que tu pagas a sua energia pela corrente que circula. Se não usar nada, a conta vem o mínimo. Vem zero, não 0 euros, mas zero consumo, né? Euro sempre vem alguma coisa. Então, o consumo ali é zero, por quê? Porque não circulou eletrões. A empresa, ela vai te cobrar pela quantidade de eletrões que circula. Aí vai depender do aparelho. Quando ligas um aquecedor, muitos eletrões, então a conta vai vir boa. Muitos eletrões circulando, vai pagar mais.
Aí vai ligar uma lâmpada de LED. Uma lâmpada de LED, o consumo é pequenininho, a corrente elétrica é pequena, vai ser menor o consumo. Tá? Então, mas para que tudo isso funcione, tem que ter a força. Tendo a força, vai ter os eletrões. E aí eu pego o gancho para tratar de uma terceira grandeza, que é a resistência elétrica. Ora, gente, para ter movimento, o que eu preciso para os eletrões se movimentarem? Bom, já sei que tem que ter força. Mas eu preciso de mais uma coisa, que é o quê? O caminho. Não adianta eu ter força se eu não tenho caminho. Tá? Se eu pegar uma força, um carrinho de brinquedo, e encostar ele na parede e empurrar, ele não anda. Você vai falar assim, ué, mas eu apliquei a força. Por que ele não andou? Porque a parede impediu. Tá? Ué, eu apliquei a força, mas não teve corrente. Por quê? Não tem caminho. Se eu pegar o carrinho e empurrar num chão livre, eu tenho deslocamento. Então, para eu ter corrente elétrica, eu preciso de duas coisas, hein? Eu preciso da força, que é a tensão, e vou precisar do caminho. A resistência elétrica é o caminho. Ó, pareceu até um slogan, né? A resistência elétrica é o caminho, né? Tá? Só que ele é um caminho, aí o caminho, existe caminhos bons e livres, e existem caminhos difíceis. Uma vez possuindo tensão elétrica, tá? Podemos ter a corrente elétrica, considerando que há mais uma condição necessária, o caminho. Tá? Então, a gente tem que ter o caminho. Aí vamos estudar como é que funciona o caminho. Tá? A gente vai ter aqui alguns termos para ver. Há componentes que não facilitam a passagem dos eletrões, produzindo resistência. Então, eu tenho materiais que não deixam passar eletrão. Esse material é chamado de isolante. Todo mundo já ouviu falar isolante. Tanto quando a gente quer proteger a pessoa do choque elétrico, eu tenho que me isolar. Luva de borracha, sapato de borracha, etc. Isso são materiais que não deixam a resistência muito alta, não deixam os eletrões andar. Por que a borracha não deixa o eletrão circular? Porque o eletrão ele fica muito preso no núcleo. São materiais que são muito próximos do núcleo. O eletrão fica agarrado, é difícil, você teria que fazer uma força muito grande. Tá? Então, a borracha, o vidro, esses materiais são isolantes. Em eletricidade, definimos resistência como a oposição oferecida pelos materiais à passagem da corrente elétrica. Tá? Quando o condutor só há transformação de energia em calor. Então, olha só, a resistência, gente, ela não é um isolante. Tá? O isolante não deixa passar nada. Tanto é que a gente usa luva, as fichas são de plástico, de borracha, então eles não entram, não deixam passar. A resistência, ela deixa passar, com dificuldade. Tá? Ela gera uma certa dificuldade. Aí vai depender. Se tem mais resistência, gera mais dificuldade. Se tem menos resistência, gera menos dificuldade. Tá? Essa oposição à condução da corrente é provocada principalmente pela dificuldade dos eletrões livres a se movimentarem no material. Então, a gente tem componentes que são fabricados para dar essa dificuldade. A gente vai estudar isso também mais adiante. E tá, neste caso, a resistência elétrica é dada pela letra R. Tá? A gente representa a resistência pela letra R. Lembra que corrente é I, tensão é V, U ou E, e resistência é R. Qual é a unidade da resistência? A unidade da resistência é o ômega, representado pela letra ômega. Aqui, ó. É uma letra grega que representa o ômega. Ômega também é o sobrenome do cientista que fez essa abordagem científica sobre
a lei de Ohm. Ele viu essa proporcionalidade entre corrente e tensão, que é chamada lei de Ohm, e a gente vai ver depois mais adiante também. Tá? Bom, aí o que acontece aqui? Uma observação interessante. Como há uma diferença de um lugar para outro, existem diferenças regionais dos componentes, vocês vão observar. Em Portugal, resistência é tudo. Resistência é um efeito, é a resistência que oferece, e resistência é o componente também. Quando eu pego lá uma pecinha que dá resistência, em Portugal é chamado de resistência também, tá? No entanto, no Brasil, nos Estados Unidos, eles não chamam de resistência, eles chamam de resistor. Então, se vocês observarem materiais do Brasil, que devido ao volume de postagem, pode acontecer de vocês buscarem algum conteúdo brasileiro, vocês não vão ouvir falar de resistência. A gente chama de resistor. A peça, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos aqui a peça resistor, o componente físico, tá? Em Portugal é resistência. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, ó, a resistência do chuveiro é chamada de resistência. Tá? A resistência do ferro de passar também é uma peça física, mas também é chamada de resistência. Então, vocês vão ouvir os dois termos, resistência e resistor. Tá? Eu gosto de colocar porque e se pegar algum texto em inglês, ele vai traduzir como resistor. Aí eu vou para o outro lado. Eu comentei com vocês o seguinte, que tem materiais que não deixam circular corrente, que são os isolantes. Falamos da resistência, que são materiais que deixam passar, mas oferecem uma resistência. E aí temos agora os condutores. Os condutores, gente, já são ao contrário. Os condutores, eles são aqueles materiais bons para a passagem da corrente elétrica, igual a prata, o ouro, cobre, alumínio, latão, ferro, os nossos fios elétricos. Então, quando a gente quer que passe corrente, a nossa residência, a nossa morada, fazer a ligação elétrica dela, nós utilizamos de condutores, porque nós precisamos de materiais que deixam passar a corrente elétrica. Então, observem aqui, isolante isola, resistência provoca uma dificuldade, condutores deixa passar. Um exemplo clássico disso é o seguinte, eu dou um exemplo da bicicleta. Quem anda de bicicleta vai entender. Se eu ando de bicicleta, eu para me movimentar, olha bem, hein? Movimento dos elétrons, eu preciso de força. Então, eu com a força da minha perna, eu ando de bicicleta, então eu aplico uma força, a bicicleta anda, se move. Então, a corrente elétrica é a bicicleta andando. A força, a tensão é a minha perna que faz. Se eu estiver andando no asfalto, na estrada, eu ando bem. A estrada é um condutor. Eu tenho uma facilidade enorme, imensa de andar. Se eu saio da estrada e pego uma estrada de terra, isso me dá uma resistência. Se eu sair de uma estrada de terra e entrar na areia de uma praia, bem areia mesmo, é tão resistência que se torna um isolante. Eu não consigo pedalar numa areia de praia, areia boa, você não consegue pedalar. Porque a força que você tem que fazer é muito grande. E aí ele trabalha como se fosse um isolante. Eu acho que esse exemplo consegue mostrar bem o que é um condutor, o que é um isolante, o que é uma resistência. Não sei se ficou claro, teriam que andar. Quem anda de bicicleta, como Portugal tem muita praia, igual o Brasil, eu acho que todo mundo já tentou andar na areia da praia, naquela areia meio... E você não consegue andar, porque você não tem força, né? Então, aquilo seria um isolante. Bom, e os isolantes? Os isolantes são materiais que o eletrão não está muito ligado ao núcleo, ele não desloca. São exemplos, o vidro, o ar seco, o ar é isolante, você não vê o raio. Quando o raio atinge ali é porque a força é imensa, tá?
Mica, plástico, amianto, borracha, todos são isolantes. Ó, aqui, ó, fita isolante, luva, tá? Borracha, isolador, esses isoladores de alta tensão e tal. Bom, e para finalizar, eu queria já dar uma ideia, como nós falamos aqui, a corrente elétrica, ela circula, ela anda em um determinado sentido. Tá? Existem dois sentidos que a gente trabalha em eletricidade eletrônica. Sentido convencional e sentido real. O que é isso? O sentido convencional é um sentido antigo, porque lá no início dos estudos, eles achavam que a carga positiva ela ia se movimentando, ia perdendo a sua carga e ficava negativa. Tá? Esse é o sentido convencional, ou seja, sentido convencional é do positivo para o negativo. O positivo é que tem falta de eletrões. O negativo tem excesso de eletrões, por isso ele é negativo. Então, o sentido convencional, eu coloquei aqui, olha a seta aqui para a esquerda, ó, do mais para o menos, tá? Do mais para o menos é o sentido convencional. É um sentido que, no início, eles achavam que era o correto. No entanto, quando eles conseguem estudar o átomo, aí você tem cientistas lá da química trabalhando, descobrindo o elétron, tabela periódica, que aí foi se conhecer realmente, né? Essa época foi uma época muito boa para o planeta, tiveram muita gente descobrindo muita coisa. Né? O final do século XIX, o início do século XX, 1800 e pouco para 1900, foi uma época fantástica, muita gente descobrindo. Vieram para a Terra muitos pensadores, muitos cientistas, descobrindo eletricidade, tensão, resistência, frequência, teve Marconi transmitindo, tiveram aí Thomas Edison, né? Caramba, muita gente boa, todo mundo descobrindo muita Tesla. Foi fantástico, foi uma revolução aí que a gente usa até hoje. Então, aí quando descobriu lá que aprofundaram aí o microscópio eletrônico, o microscópio normal foi sendo cada vez mais aperfeiçoado, que eles conseguiram enxergar, eles viram que, na verdade, é do menos para o mais. Tá? A corrente sai do menos para o mais. São os elétrons que circulam em direção ao positivo, que é a falta de eletrões. Então, esse sentido passou a se chamar de real, ou seja, sai do menos para o mais. Aqui. Sai do negativo para o positivo. Olha a seta aqui, ó, embaixo aqui. Ó. Do menos para o mais, sentido real. Sentido convencional, do mais para o menos. Isso depois, a gente, quando eu desenhar algum circuito, vai ficar mais claro para vocês. Nas contas, não altera nada. Se vocês pegarem um livro em que tiver alguma conta que ele trabalha com sentido convencional, não altera nada, tá? E aí, então, a gente consegue fechar esse conteúdo.